Vamos lá então. Vídeo sem muita piada, sem nenhuma na verdade. É um assunto mais sério, mas que eu acho que tem que ser falado. Pelo menos eu tenho que tirar isso daqui de dentro, beleza? Então vamos pro vídeo. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso que hoje vai sair dos temas que ele sempre aborda. Perfeito? Seguinte, deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Eu falo de literatura, eu falo de RPG, eu falo de board games, mas uma coisa que eu sempre defendi, que vocês já viram falando isso várias vezes no canal, é que eu defendo, eu incentivo e eu apoio a produção nacional. Não apenas dentro desses temas, mas a produção nacional como um todo, certo? A geração de cultura brasileira. A cultura criada pelos brasileiros. Seja ela pros brasileiros, seja ela exportada para que o mundo veja quem nós somos. E eu tô gravando isso na segunda de noite, e ontem à noite aconteceu um negócio que praticamente todo mundo sabe, certo? Se você não sabe, então você tá sem internet, e a primeira coisa que você fez foi ligar aqui no canal, assim que voltou a sua internet. Mas aconteceu um fato muito triste, que foi a perda do Museu Nacional, certo? Pegou fogo o Museu Nacional no Rio de Janeiro, um incêndio bizarro que destruiu quase tudo, eram 20 milhões de artigos, de itens lá dentro, e sobrou pouquíssima coisa, certo? E eu não estou falando apenas do que estava sendo exposto, mas do que estava sendo pesquisado e estudado também por trás, porque esses museus grandes são também centros de pesquisa. E tudo isso pegou fogo. Até agora não se sabe o motivo, a causa inicial do fogo, do incêndio, mas o fato é, e isso é um consenso nacional entre todo mundo, que o museu estava sucateado há muito tempo já. Em 2016 ele fechou porque ele não conseguia manter a manutenção dos itens e do museu, tendo pessoas visitando ele. Para quem não sabe, o Museu Nacional era o palácio da família real, da família imperial aqui no Brasil, certo? Família imperial não, da família real, perdão. Era o palácio deles aqui e depois ele virou museu. É um prédio com 200 anos de história já. E não se sabe agora, pelo menos por enquanto eu estou gravando, não se sabe qual que vai ser o futuro dessa construção de agora em diante. Ela em si já é uma grande parte da nossa história, da nossa identidade como brasileiros. E isso pegou fogo. Isso sem contar todos os itens que estavam lá dentro, coisas não só da cultura brasileira, como de outras culturas também. Era o maior acervo da América Latina e um dos maiores museus do mundo, pelo que eu pesquisei. E agora sobrou cinzas, né? O que sobreviveu lá dentro foi o meteorito, porque é difícil você botar fogo numa pedra espacial de 2 toneladas. Mas de resto, a Luzia, se vocês não sabem, a Luzia, gente, era um crânio de mais ou menos 12 mil anos, certo? Encontrado aqui nas Américas, é considerado o crânio de hominídeo mais antigo das Américas. Ele era considerado o crânio mais antigo, porque agora ele é as cinzas do crânio mais antigo. Tudo isso foi destruído por causa do sucateamento dos museus, a falta de verba. Para o Museu Nacional manter a sua manutenção, certo, anual necessária, era preciso 540 mil reais por ano. Esse ano ele recebeu 1/10 disso. 1/10 disso, certo? Ele recebeu o equivalente a 1/4 do que um deputado ganha na Câmara para pagar todos os assessores dele. Eu não quero entrar em política aqui, mesmo porque senão isso aqui não vai ser um desabafo, isso aqui não vai ser um vlog, isso aqui vai ser eu berrando, certo? De revolta quanto ao cenário político. Eu não quero que isso aconteça agora. Mas o fato é o seguinte, o governo não está dando a mínima, seja para o desenvolvimento de ciências e de pesquisas futuras, ou seja, para o entendimento do nosso passado. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério mesmo. A história de um povo ajuda a definir a identidade dele.
toda vez que se quer criar um conceito de uma unidade entre uma população, é necessário cavar a história dela. A história mantém aquele povo unido, mantém a ideia de uma identidade na cabeça das pessoas. E a nossa identidade está literalmente abandonada às chamas. Então, isso aqui é um desabafo. Esse vídeo aqui é um desabafo meu, certo? Eu precisava tirar isso, eu precisava falar isso no vídeo, porque só falar com as pessoas que eu conheço pessoalmente não vai dar conta, então eu tinha que falar. E eu tenho alguns pedidos para fazer para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, certo? Se você ficou até agora e não fechou porque vai ficar reclamando, não sei o quê. Se você ficou, eu tenho alguns apelos a fazer. Alguns voltados para certas pessoas, outros mais abrangentes, na verdade, certo? Primeiro deles, vamos, pelo amor de Deus, continuar apoiar cada vez mais a criação de cultura, a criação de conteúdo, a criação de material intelectual pelos brasileiros. É claro, é óbvio que político nenhum está dando a mínima, está dando atenção nenhuma para isso no Brasil. Então que pelo menos as pessoas que não estão envolvidas na política o façam, ok? Porque é de lá que vão sair os próximos políticos. Então vamos começar pela base, gente. Por favor, vamos apoiar a cultura. Se você não gosta de tal tipo de coisa, não precisa se cutucar, não precisa se machucar e ir lá xingar a pessoa, tá bom? Se não gosta de funk, não precisa ir lá xingar o funk. Deixa os funkeiros criar as músicas deles. Tá tranquilo? Você não gosta de literatura romântica do tipo mais meloso? Beleza, você não gosta, mas deixa quem gosta apoiar esse tipo de criação, ok? Vamos incentivar as pessoas que estão criando no Brasil. Vamos incentivar as pessoas que estão desenvolvendo coisas. Seja no ramo das exatas, com as pesquisas mais tecnológicas, seja no ramo das humanas, com as pesquisas mais... Não, filosóficas, mas... Tá, mas vocês entenderam, com as pesquisas mais humanas. Segundo, vamos estudar história, puta que pariu. Pronto, tirei isso do meu... Olha o prejuízo que a gente teve porque não se dá importância para a história. Quanta coisa a gente perdeu só nesse domingo, isso sem contar todos os outros museus que pegaram fogo, já foram 4 ou 5 nos últimos 10 anos aqui no Brasil, a quantidade de história que a gente está perdendo porque as coisas estão pegando fogo porque a gente não se importa em cuidar delas. Vamos prestar atenção, gente, porque é fácil estudar história? Não, não é. Não é fácil. Você tem que ficar vendo todos os erros da humanidade e ter que perceber que tem uma caralhada de gente repetindo eles hoje em dia. Não é fácil você ver que tem candidato a presidente dizendo que tem que acabar com o Ministério da Cultura. Não é fácil a gente ver que tem pessoa que está de fato negando, está realmente negando, que não teve a ditadura militar no Brasil. Isso sem contar o bando de filha da puta que acha realmente que a Terra é plana. Vamos estudar história e vamos dar importância para isso, gente. Pelo amor... E eu nem sou uma pessoa religiosa, mas pelo amor de Deus. Abre esse livro de história, ok? Leia. Aprende um pouco sobre o que já passou. Porque do jeito que tá, daqui a pouco não vai dar nem mais para ir num museu para olhar. Isso é outra coisa. Isso me lembra de outra coisa. Deem atenção para os centros culturais e para os museus das suas cidades. Se tem um museu lá, dá uma visitada pelo menos uma vez. Vamos criar público. Vamos mostrar que essas coisas não estão abandonadas. Quem está lá em cima pode achar... Eu estou falando dos políticos, não de Jesus, tá? Pelo amor de Deus. Quem está lá em cima pode achar que isso não vale a pena, mas o povo tem que mostrar que sim, que a gente quer ver e que a gente quer continuar sentindo e experimentando essa história que a gente tem. O Brasil é um país tecnicamente recente? É, mas tem muita história aqui. A gente precisa aprender, a gente precisa estudar ela e a gente tem que respeitar. Porra, tá no hino nacional, caralho. Tá no hino nacional, glória no passado, paz no futuro. Sei lá que ordem que tá essa porra no hino agora. O que adianta ter história se a gente não glorifica ela? Seja para admitir que a gente estava errado e melhorar, ou seja para olhar aquilo que a gente acertou e continuar nesse caminho. Agora são 2 pedidos um pouco mais focados, gente.
Seguinte, eu nunca visitei o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Mas eu visitei um outro museu importantíssimo para a história nacional, que fica em São Paulo, que é o Museu do Ipiranga. E esse pedido aqui é para as pessoas que moram na região de São Paulo. Cobrem dos seus vereadores, do seu prefeito, dos seus deputados, do seu governador, cobrem a manutenção correta desse museu. Porque tá complicado e a gente não pode perder mais um ícone da história brasileira dessa forma. Então, se você é de São Paulo, dá uma movimentada com quem você conhece para que o Museu do Ipiranga não sofra o mesmo destino do Museu Nacional. E é injusto eu falar só o Museu do Ipiranga, gente. Vamos tomar cuidado para que que mais nenhum museu do Brasil pegue fogo, pelo amor de Deus. Pegar fogo por falta de cuidado. E o último pedido são para as pessoas que visitaram já o Museu Nacional. Caso você tenha alguma foto, selfie, foto de câmera antiga, qualquer coisa assim, caso você tenha qualquer foto, qualquer registro da sua visita ao Museu Nacional, o pessoal do curso de museologia da Unirio está juntando fotos das pessoas que visitaram o museu para manter viva a memória do museu enquanto ele ainda estava intacto e inteiro, perfeito? Não só para a gente não perder registro dos artigos e das coisas e das peças que tinham lá, como também para manter viva a memória do ambiente de como ele era antes, perfeito? Então, se você tem qualquer foto, qualquer coisa, qualquer registro, seja uma selfie do lado daquele meteorito gigante, seja uma foto antiga mesmo, impressa, qualquer coisa assim, tem um e-mail para onde você pode mandar essas fotos, ok? Ele está aparecendo aqui para vocês. É só vocês mandarem para lá. Eles já receberam uma cacetada, eles falaram que já milhares de e-mails, mas na minha opinião, continua mandando sim, porque sempre tem alguém que tirou aquela foto perfeita daquele ícone, daquele item, e que aquela foto é a ideal. Então, para garantir que todas essas fotos cheguem lá, gente, por favor, mandem para esse e-mail aqui e vamos a gente se juntar, certo? Para garantir que seja respeitado todo o conteúdo e toda a história que tinha lá dentro. Eu acho que é isso. Para quem ficou até o final, obrigado por ter ficado escutando eu falando, certo? Esse vídeo ele tá indo igual, ele tá maior do que costuma ter vídeos no Facebook, mas esse vídeo ele tá indo igual pro Facebook e pro YouTube. Então, se você quiser compartilhar, por favor, compartilhe, certo? Se você quiser conversar comigo sobre esse assunto, é só botar aí nos comentários que eu respondo. E muito obrigado para quem ficou até o final. E é isso aí. Sem efeitos especiais hoje, porque hoje a gente não tá num ânimo para ficar fazendo muita piada, não é mesmo? Então tá aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Pela terceira vez que eu falo isso já. E eu vejo todos vocês no próximo vídeo, gente. Até mais.